A ciência não fornece certezas, ela fornece apenas probabilidades. Nós não temos 100% de certeza que o Sol vai nascer amanhã, que o material projetado nunca vai colapsar, ou que uma vacina vai sempre imunizar o indivíduo. Sabemos que isso tudo é muito provável, mas não podemos ter certeza. A ciência produz apenas as melhores conclusões que podemos ter, considerando o que sabemos até agora, mas nunca a certeza absoluta. O pensamento bayesiano é uma forma de pensar sobre a ciência, o seu poder e os seus limites. Esta é uma visão que está ganhando preferência entre os cientistas e filósofos e é forte bastante para esclarecer muitos mal-entendidos comuns que a ciência e o público, em geral, têm sobre a natureza da ciência. O raciocínio bayesiano requer que você considere as probabilidades à luz do que você já sabe sobre o mundo. E é sobre isso que esse vídeo vai tratar, uma interpretação mais fenomenológica das nuances da análise bayesiana e do teorema de Bayes. Não tenha dúvida que esse conteúdo vai contribuir muito para o desenvolvimento do seu raciocínio lógico e crítico. Então, se inscreva no canal e ative o seu sininho para receber mais conteúdos como esse. A principal ideia da análise bayesiana é que você pode modificar ou atualizar a sua crença, seja com base na probabilidade a priori de algo ser verdadeiro, seja com base em novos dados à medida que eles surgem. Se você tiver bons motivos para acreditar que uma hipótese é verdadeira antes de testá-la, você não vai precisar de muitas evidências para confirmá-la. Agora, se você tiver motivos para acreditar numa hipótese improvável antes de testá-la, aí você vai precisar de mais evidências. Em outras palavras, afirmações improváveis, de acordo com a perspectiva bayesiana, requerem provas mais fortes do que as prováveis. Suponha que um amigo lhe diga que viu algo voando sobre o seu quintal. Você pode considerar hipóteses dadas as suas próprias experiências. Poderia ser um passarinho, um drone, mas o seu amigo lhe mostra a foto de um porco voador. Como você sabe, a crença prévia de que porcos voam é tão pequena que a probabilidade posterior a de ele estar voando no seu quintal é menor ainda, mesmo com essa evidência que seu amigo lhe mostrou. Então o que você vai fazer é suscitar dúvidas, levantar novas hipóteses, por exemplo, de que a foto foi adulterada ou de que havia algum outro tipo de truque envolvido. Os cientistas estabelecem um limite mais rigoroso para as evidências que vão contra teorias padrão do que para as evidências que sejam consistentes com o que nós já sabemos. Após milhares de testes de uma droga que funciona bem em ratos e macacos, quando você descobre que ela funciona em humanos, você nem fica surpreso. Você se dispõe a aceitar essas evidências porque sabe que elas são frutos de testes rigorosos. Mas se alguém lhe diz que ficar sentado sobre uma pirâmide por 3 dias cura a AIDS, isso requer evidências muito mais fortes do que o relato de um único caso. Isso porque, além de ser muito improvável, nada parecido foi demonstrado antes. Você vai querer ver o resultado replicado muitas vezes e sob muitas condições diferentes antes de acreditar na alegação. No vídeo anterior, eu apresentei e discuti o teorema de Bayes, que é a regra que sustenta o pensamento bayesiano. Agora eu vou recapitular o que esse teorema significa à luz do problema do diagnóstico médico e fazer novas considerações. A ideia aqui é ampliar ainda mais a compreensão sobre o raciocínio bayesiano. É provável que aqui você queira rever o vídeo anterior para sedimentar algumas ideias. De acordo com esse vídeo anterior, eu mostrei que no teorema de Bayes, esse termo descreve a probabilidade a posteriori. Ele está relacionado à sua confiança atualizada na hipótese, depois que você examina as evidências. Ele representa a sua confiança no diagnóstico de uma doença depois que você vê os resultados do teste. A probabilidade a priori é a confiança na hipótese antes de você examinar os dados. No caso de uma doença, ela equivale à prevalência na população, ou seja, a taxa básica. Esse termo aqui é a verossimilhança. Na estatística bayesiana, a verossimilhança se refere à probabilidade dos dados aparecerem se a hipótese for verdadeira. Ou seja, ele é a probabilidade de obter um teste positivo se a paciente realmente tiver a doença. Finalmente, você tem a probabilidade marginal, que é a probabilidade dos dados aparecerem em todos os casos, seja a hipótese verdadeira ou falsa. No caso do diagnóstico, ela é a soma das probabilidades de um acerto para as pacientes doentes e de um falso positivo para as pacientes saudáveis. Em suma, ela se refere à proporção de todas as pacientes, saudáveis e doentes, que testam positivo. Com as informações colocadas dessa forma, você pode ler o teorema de Bayes
para essa decisão médica da seguinte forma: a minha confiança na hipótese, depois de eu olhar para as evidências, é igual à minha confiança prévia na hipótese, multiplicada pela probabilidade de que os dados sejam verdadeiros se a hipótese da doença for verdadeira. Isso tudo dimensionado pelo quão comum essa evidência é no cenário geral. A parte mais complexa da análise bayesiana é, sem dúvida, a interpretação, o que nós acabamos de fazer. Uma vez interpretado o problema à luz do teorema, tudo agora se reduz a continhas elementares. Foi dado um problema que a prevalência de câncer de mama na população é de 1%. Então, nossa probabilidade a priori é 0,01. A sensibilidade do teste, que é a probabilidade de obter um resultado positivo, visto que o paciente tem a doença, é de 90%, ou seja, 0,9. A probabilidade marginal de um teste positivo é a soma das probabilidades de um acerto para os pacientes doentes e de falsos positivos para pacientes saudáveis. Assim, a probabilidade marginal vai ser a soma de 9 milésimos mais 89 milésimos, que é 98 milésimos. Ao inserir esses valores no teorema, obtemos a probabilidade a posteriori, a nossa confiança no diagnóstico depois de vermos o resultado do teste, que é 9%. Agora eu vou recapitular este problema com outra linguagem matemática, traduzindo essas percentagens em frequências mais concretas. Pense numa amostra de 1.000 mulheres. De cada 1.000 mulheres, 10 têm câncer de mama. Essa é a prevalência, a taxa base. Dessas 10 mulheres que têm câncer, 9 terão um resultado positivo no teste. Essa frequência é a sensibilidade do teste. Das 990 mulheres sem câncer de mama, cerca de 89 ainda terão um resultado positivo no teste. Essa é a taxa de falso positivo. Com essas informações, nós queremos saber qual a chance de câncer para uma mulher que testou positivo. Não é tão difícil. Das 1.000 mulheres, 98 têm resultados positivos no teste, mas só 9 delas realmente têm câncer. Então, basta dividir 9 por 98 e nós obtemos cerca de 9%, que é a resposta certa. Quando o problema é colocado dessa maneira, 87% dos médicos acertam, em comparação com cerca de apenas 15% quando apresentados na formulação original. Essa linguagem em termos de frequência é mais fácil do que em termos percentuais, não somente para os médicos, mas para qualquer um. Por que isso é assim? É porque o conceito de probabilidade condicional nos afasta das coisas contáveis no mundo. Aquelas frações decimais ou percentuais não somam 100%. Então, para calcular a proporção de verdadeiros positivos entre todos os positivos, que é a tarefa em questão, nós temos que realizar 3 multiplicações. Agora, com as frequências naturais, nós podemos nos concentrar somente nos positivos e somá-los, o que é muito mais intuitivo. O principal erro dos médicos, e também da maioria de nós, é achar que é quase certeza que a paciente tem a doença, quando na verdade é quase certeza que ela não tem. A principal fonte desse erro é que nós tendemos a negligenciar a taxa básica, que geralmente é dada pela probabilidade anterior. No problema do diagnóstico médico, ficamos atentos ao resultado do teste positivo, a verossimilhança, que é de 90%, e esquecemos o quão rara é a doença na população, que nos é dada pela probabilidade a priori, que é de apenas 1%. Ou seja, nós não nos perguntamos, diante de um diagnóstico positivo, o quão comum é o câncer e quão comum é um diagnóstico positivo. Com isso, as heurísticas da disponibilidade e da representatividade entram em ação e faz as contas por nós. Um dos sintomas da negligência da taxa básica no mundo é a hipocondria. Quem entre nós não se preocupou em ter Alzheimer depois de ter um lapso de memória? Quem é que não se preocupou em ter um câncer raro quando sentiu uma dor ou um incômodo? A negligência da taxa básica também é um motivador do pensamento em estereótipos. Considere, por exemplo, alguns dados sobre Penélope, uma estudante universitária que seus amigos descrevem como uma menina pouco prática e sensível. Ela viajou para a Europa e fala francês e italiano fluentemente. Os planos de carreira de Penélope são incertos, mas ela é uma calígrafa talentosa. No aniversário de seu namorado, ela escreveu para ele um soneto e deu a ele de presente. Qual você acha que é a especialidade de Penélope? Psicologia ou história da arte? Para o vídeo, analise o perfil de Penélope e responda.
É provável que você tenha dito história da arte, mas se você soubesse que 1.300 em cada 10.000 estudantes universitários se formam em psicologia e apenas 8 se formam em história da arte, isso faria diferença? Claro que sim, há um desequilíbrio enorme aqui. Para cada aluno de história da arte, há mais de 160 alunos de psicologia. Não importa onde ela vai passar o verão ou o que ela deu ao namorado, é muito mais provável que Penélope se especialize em psicologia. Mas em nossa mente, o perfil de Penélope é representativo de um especialista em história da arte. Esse é um exemplo onde o estereótipo supera as taxas base. É por ignorar as taxas básicas que muitas vezes surgem demandas públicas impossíveis ou impraticáveis. Por que não podemos prever quem tentará o suicídio? Por que não temos um sistema de alerta precoce contra ataques de tubarão? Por que não podemos traçar o perfil de traficantes para detê-los preventivamente? A resposta vem da regra de Bayes. Qualquer teste que seja imperfeito para detectar uma característica rara sempre vai resultar, principalmente, em falsos positivos. A chave do problema é que apenas uma pequena proporção da população é suicida, vítimas de tubarão ou traficantes. Essa proporção é a taxa básica dos problemas. A menos que os cientistas possam vir a prever o mau comportamento das pessoas com a mesma precisão que os astrônomos preveem os eclipses, seus melhores testes vão apontar principalmente para as pessoas inocentes e inofensivas. Nesse vídeo, eu mostrei como a análise bayesiana tem papel crucial em muitas tomadas de decisão, inclusive na prática científica. Além disso, o raciocínio bayesiano é a base de qualquer investigação racional do mundo, que seja baseada em uma combinação de hipóteses e dados. E isso o torna essencial para a ciência contemporânea. Eu termino esse vídeo por aqui. Se inscreva no canal e nos ajude a crescer. Tenha Verde Científica. Abraço e até a próxima.